Olá, queridos amigos, irmãos de ideal espírita, ou aqueles que por alguma razão se simpatizam com a doutrina espírita. Estamos aqui para mais uma palestra, cujo título é Jesus, Mestre Amado. E vamos discutir um pouco a respeito de quem é o Cristo na visão espírita. E também vamos aprender mais com suas parábolas, ensinamentos e exemplos que ele nos deixou. Bom, para começar, nós poderíamos refletir um pouco a respeito da imagem que nós temos de Jesus. Na maioria das vezes, quando nós lembramos do Cristo, nós pensamos naquela figura com uma roupa branca, uma faixa vermelha em torno dele, os cabelos longos, castanhos, enrolados e os olhos claros. E muitas vezes nós sempre imaginamos Jesus naquele contexto que ele viveu naquele tempo na Judéia. E muitas vezes nós encaramos o Cristo como um personagem histórico, influenciado por certas circunstâncias, culturais e sociais, que veio, deixou sua mensagem e foi embora. Porém, a doutrina espírita vem nos esclarecer que, assim como Jesus, todos nós somos espíritos imortais e passamos um tempo aqui na Terra, nessa veste carnal, que temos aqui também, claro, um compromisso, um trabalho a fazer em cada uma dessas existências, mas que a nossa essência continua a existir e continua a evoluir em outros planos da vida. Então, dessa maneira, Jesus não era, ele é o espírito considerado o guia e modelo para a nossa humanidade, por ser o espírito mais puro que já pisou na Terra e que efetivamente governa o nosso planeta, que dirige os caminhos da nossa evolução. Bom, dessa maneira nós podemos observar que Jesus não está distante de nós. Ele não está longe, lá naqueles tempos, não. Ele está aqui, presente. Como ele mesmo disse, que nunca nos abandonaria, que estaria conosco até o fim dos tempos. E dessa forma nós podemos então perceber Jesus na sua essência espiritual, sentir a sua presença a cada oração, a cada gesto de amor, de caridade e perceber que ele efetivamente está conosco. Mas é preciso que a gente queira buscar o Mestre, que a gente queira se aproximar dele, como tantos outros naquele tempo que Jesus esteve na Terra tentavam se aproximar. Tentavam tocá-lo, escutar a sua voz, perguntar alguma coisa ou apenas estar na sua presença, porque isso já fazia muito bem. Dessa maneira, nós também temos que buscá-lo e temos que colaborar para que a sua presença seja constante em nossa vida e no nosso coração. Mas é preciso também entender o que significa essa pureza espiritual de Jesus. É uma pureza de sentimentos, de uma capacidade de amar que nós ainda não conseguimos nem pensar, nem entender, mas é um amor associado a uma profunda sabedoria em relação às leis de Deus, ao funcionamento da nossa existência. E essa sabedoria do Cristo, assim como de tantos outros espíritos, é que nos guia nos nossos caminhos aqui na Terra. E essa pureza espiritual muitas vezes é entendida como algo que nos distancia desses espíritos. Achamos muitas vezes que eles já estão em outro nível, são mais evoluídos do que nós e que, portanto, não nos escutariam, estariam tão distantes e nós, sendo tão inferiores, não conseguiríamos alcançá-los. Mas é justamente o contrário que Jesus vem nos ensinar. Quando ele desce à Terra num corpo de carne, vivendo experiências aqui conosco, como se fosse igual a nós, Jesus está nos dando uma importante lição de humildade e nos mostrando que ele não se aparta de nós. Não existe absolutamente nada que possa nos apartar do amor do Cristo. Nós apenas ficamos afastados se quisermos. Então é importante entender que o Cristo, ele nunca nos deixa, está conosco e não se coloca como alguém superior num pedestal de elevação que não se distancia de nós. Pelo contrário, é aquele amigo espiritual que sempre pode nos ouvir, nos auxiliar e que verdadeiramente se preocupa com cada uma das ovelhas.
E é importante também nós entendermos que dessa maneira, Jesus também não representa aquela dor e sofrimento da crucificação. Ao lembrar de Jesus, muitas vezes nos vem a imagem daquela cruz, daquele momento em que ele foi vilipendiado, em que ele foi humilhado, né, diante dos homens, e que muitas vezes também nós achamos que é uma referência cristã, né, o sacrifício, a dor, o sofrimento. Claro que tudo isso é importante e ele necessariamente precisava dar esse exemplo, passar por isso para nos ensinar, porque ele não tinha mais nada, né, a dever em relação às leis de Deus. Mas é importante também que a gente compreenda que Jesus não é aquele momento de sofrimento, né? Ele não é a cruz. Jesus é aquele que ressurge do mundo dos mortos, né? E que vem nos falar da boa nova, que vem nos falar da imortalidade e de como é essa vida espiritual. Esse Jesus ressurrecto é a imagem que nós devemos ter do Cristo, porque vem em todo o seu esplendor mostrar que a morte não existe. Muitas vezes também temos a imagem de Jesus como alguém que veio para nos salvar, nos livrar de todo o mal, nos salvar dos pecados, nos salvar de qualquer coisa que venha nos afastar de Deus. E assim acabamos entendendo que pelo simples fato de lermos, estudarmos, orarmos, já estamos livres de todo o mal, porque Jesus um dia se sacrificou por nós. Então, acabamos não fazendo muito esforço, porque afinal de contas, o Cristo já veio e já fez esse esforço por nós. E esse também é um pensamento equivocado. O Espiritismo vem nos esclarecer que Jesus, de certa forma, sim, trouxe uma espécie de salvação no sentido que ele nos apontou o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas nós devemos fazer o esforço para seguir o Cristo. O Cristo não deve ser uma figura em que nós estamos sempre adorando, endeusando, mas que infelizmente não praticamos o que ele diz. Pelo contrário, nós devemos sim seguir os seus passos, seguir o seu exemplo. Afinal de contas, cada um será responsável por aquilo que fez. Jesus não pode apagar todos os nossos erros, o nosso passado, porque com isso nós não aprenderíamos e não iríamos evoluir. Então é importante que a gente se veja como responsável pelas coisas que nós fazemos, pelo bem e pelo mal que praticamos. Jesus veio nos trazer a boa nova, veio nos consolar e veio nos esclarecer a respeito do desejo do nosso Pai em relação a nós aqui na Terra. Porém, isso não quer dizer que nós devemos ficar apenas adorando e achando bonito as coisas que Jesus veio ensinar, sem efetivamente fazermos o esforço na prática para nos modificarmos. Então é importante lembrarmos daquele momento em que Jesus diz: aquele que quiser me seguir, que tome a sua cruz. Então, dessa maneira, nós podemos entender que, de fato, cada dia é uma oportunidade para nos esforçarmos mais na direção da nossa evolução, tendo Jesus como modelo e guia, tendo ele como maior exemplo e sempre procurando na fonte do Evangelho, das literaturas, né, espíritas e outras que espíritos amigos vieram deixar mensagens importantes para a humanidade, claramente, não foi apenas o Cristo, mas buscando sempre nessa fonte de amigos espirituais que estão um pouco mais à frente de nós, a base sólida para sustentar as nossas ações, para sustentar a nossa transformação espiritual na Terra. Afinal de contas, é para isso que aqui estamos, para nos modificarmos. Então também é importante entender que os evangelhos, por exemplo, relatam, de acordo com cada pessoa que viveu e conviveu com Jesus, como ele era e os ensinamentos e exemplos que ele nos deu. Alguns evangelhos foram selecionados e foram deixados naquele livro que nós chamamos de Bíblia, mas muitos outros evangelhos também existem, chamados apócrifos, que também relatam outros momentos da vida de Jesus ou trazem a visão que muitos desses apóstolos possuíam a respeito dele. Mas nós podemos perceber que nem todos os relatos a respeito de Jesus são fidedignos,
porque depende muito da interpretação, do sentimento, da visão que cada pessoa tinha de Jesus. Sendo assim, nem todos os evangelhos foram considerados importantes, porque alguns traziam exageros a respeito da figura de Jesus, endeusando o Cristo, ou até mesmo falando dele como se fosse algo extraordinário e muito inalcançável. E esse exagero foi justamente o que afastou as pessoas desses evangelhos. Então nós precisamos ter em mente que Jesus não é alguém para ser apenas adorado, aplaudido, e que é efetivamente um exemplo a ser seguido. Podemos perceber então que projetamos coisas em Jesus que de fato não fazem parte da sua verdadeira essência, não fazem parte de quem ele verdadeiramente é espiritualmente. E dessa forma, podemos analisar diversos relatos a respeito de Jesus. Alguns vão destacar a sua beleza física, os feitos, os milagres e etc. Como alguns evangelhos também são considerados apócrifos, descrevem Jesus de forma muito exagerada, endeusando a ele, trazendo elementos que de fato não correspondem à sua missão na Terra. E outros relatos já chamam a atenção para características espirituais do Cristo. Jesus não cativou as multidões porque fazia curas, porque tinha uma aparência bela, olhos claros e um rosto muito bonito. Jesus não cativou as multidões porque tinha um imenso poder, porque de alguma forma havia prometido coisas para as pessoas, coisas que elas precisavam. De forma nenhuma. Não são por elementos externos que Jesus cativou as pessoas e que trouxe essa boa nova que até hoje nos ilumina. Jesus possuía características espirituais muito elevadas e que fazia com que as pessoas notassem ele no meio da multidão. Aparentemente era um homem comum, como muitos outros daquela época, mas quem olhava Jesus sabia que ele tinha alguma coisa diferente. Sabia que naquele olhar tinha uma doçura, uma amorosidade sem igual. E é justamente pelos exemplos, pelas atitudes, pelas palavras, pelo alto grau de inteligência, de sabedoria diante da vida e dos conflitos morais que Jesus cativou as pessoas. Era justamente pelas suas qualidades morais, espirituais, que Jesus fez a diferença naquele contexto histórico e social daquele tempo. Dessa maneira, a gente também pode entender, como diz o livro dos Espíritos, na introdução, que a forma não é nada. A essência, o conteúdo é tudo. E não seria diferente com aquele que nos governa espiritualmente. Jesus veio dar lições de simplicidade, de humildade, de amor. Desde criança ajudando seus pais, lá na marcenaria, em casa, com a mãe, ou até mesmo conversando com os religiosos daquele tempo, com muita humildade a respeito de quem era Deus, a respeito das coisas espirituais. E é com essa simplicidade, com esse amor ao próximo, que Jesus foi deixando a sua marca no mundo, que foi deixando para nós o caminho, a verdade e a vida, e que nos deu essa nutrição espiritual, esse pão do céu que nos ilumina até hoje, que é a fonte onde nós nos alimentamos para continuar seguindo em frente com os nossos desafios, cumprindo os nossos compromissos acertados com Ele antes mesmo de encarnarmos na Terra. No livro Boa Nova, Psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, nós temos no capítulo Primeiras Pregações uma narração a respeito do dia próximo dos anos 30 que Jesus saiu em busca dos seus apóstolos, que na verdade eram amigos espirituais que haviam se preparado também espiritualmente por ele, inclusive, para reencontrá-lo na terra e seguirem juntos nessa grande missão. E aí no caminho Jesus encontra um sacerdote chamado Hanã, que de forma muito sarcástica, olhando Jesus com curiosidade, pergunta o que ele estava buscando. E aí Jesus responde que buscava a fundação do reino de Deus na terra.
Depois de ter dito isso, o sacerdote Hanã não se conteve na sua ironia, no seu sarcasmo, e começou a criticar essa proposta de Jesus. Ele se questionava quem era aquele homem que estava buscando essa fundação do reino de Deus na terra. Quem era ele para dizer que estava trabalhando em nome de Deus? Perguntou se ele tinha conhecimento das Escrituras, se ele conhecia as leis romanas, se conhecia as leis antigas do judaísmo, Moisés e tantos outros. E Jesus sempre demonstrava que conhecia o amor e a verdade, um conhecimento espiritual que vinha dos céus, que vinha do Pai. E com a sua autoridade moral demonstrou a Hanã que não existe material superior ao amor, aos bons sentimentos e à boa vontade sincera para se construir, se edificar o reino de Deus na terra. E assim ele sai em busca dos pescadores, daqueles homens que eram simples, comuns, não eram espíritos de luz, mas que estavam previamente preparados para aquilo que viria a ser a sua grande obra na terra. E esses irmãos, amigos, apóstolos, seguidores de Jesus também tinham suas imperfeições e também passaram por situações adversas junto com o Cristo, aprendendo com ele para evoluir e alcançar o reino dos céus. E assim Jesus passa por diversos lugares, convidando esses irmãos, esses apóstolos, para se juntar a ele. E todos eles reconheciam em Jesus essa superioridade moral. E também reconheciam um sentimento especial, como se estivessem revendo um velho amigo, alguém que os conhecia profundamente. E por isso foram se unindo também pelo sentimento de irmandade, pelo sentimento de amor que tínhamos uns para com os outros. E aí dessa forma nós vamos também perceber que Jesus, ao longo do Evangelho, vai passando por diversas cidades, conhecendo a população, conhecendo suas dificuldades, percebendo que muitos ali passavam fome, tinham sede, não tinham nem com o que se vestir, que muitos deles sofriam com a miséria extrema e também com outros problemas de ordem moral em que eles não viam solução. Então Jesus começa falando num grande monte, onde nós conhecemos esse momento pelo título de As Bem-aventuranças, que tem no Evangelho. E aí Jesus começa nessa tarde falando para essas pessoas do reino dos céus e que são bem-aventurados aqueles que sofrem, diminuindo assim um pouco do peso que muitas pessoas carregavam naquele tempo, inclusive de também dívidas que possuíam com as leis de Deus e que agora padeciam com determinados sofrimentos. Então Jesus vem consolar aquela multidão de sofredores, falando para eles desse reino dos céus, das belezas dessa vida com Deus, onde quando seguimos as leis universais, encontramos a verdadeira felicidade. E dessa forma Jesus começa falando dessa boa nova, falando do reino dos céus com alegria, com simplicidade e conquistando as pessoas que sentiam com ele uma verdade, que sentiam com Jesus um amor que nunca haviam sentido antes e que automaticamente se sentiam atraídas para segui-lo. Apesar disso, não foram todos que conseguiram seguir Jesus, mas muitos se sentiam propensos a seguir aquele caminho e por isso estavam por ali sempre escutando as suas parábolas, os seus ensinamentos. Além de parábolas e ensinamentos valiosos que Jesus nos deixou, ele também deu orientações muito importantes para aqueles que queriam segui-lo, para seus discípulos. E em determinada passagem, nós podemos ver no Evangelho de Mateus, Jesus ensinar o seguinte: vós sois o sal da terra. Se, porém, o sal se tornar insosso, com que se salgará? Para mais nada presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode ocultar uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma candeia colocando-a debaixo do mojo, mas sobre o candeeiro, que assim ilumina todos que estão na casa. Dessa mesma forma, que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus.
E com essa passagem nós aprendemos algo que sempre nos seguirá enquanto nós estivermos nessa busca pela nossa transformação, para seguirmos Jesus. É importante entender que cada um de nós tem potenciais divinos. Nós temos luz dentro de nós, mas ainda também temos treva. É o joio e o trigo crescendo juntos. E Jesus nos alerta, nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Se nós não fizermos diferença no nosso mundo e não lutarmos para transformá-lo e nos transformarmos, quem fará isso por nós? Com essa lição, Jesus também estava mostrando que apesar dele ter vindo até nós nos ensinar, nos apontar o caminho, ele não faria todo o trabalho sozinho. Ele não edificaria o reino de Deus sobre a terra sozinho. Ele precisava da nossa ajuda. Ele precisa, até hoje, que cada um de nós se torne responsável e colabore no progresso da humanidade, que é, inclusive, um dos motivos de encarnarmos na Terra. Modificar a nós mesmos, trabalhando pela nossa evolução e trabalhar pelo progresso do nosso planeta. Então, Jesus deixava bem claro que cada um de nós teria, sim, uma parte, nesse trabalho. E até hoje nós estamos ainda trabalhando junto com Ele para essa transformação da humanidade. Então, se nós somos a luz do mundo, se somos o sal da terra, precisamos, de fato, agir conforme essa lição de Jesus. Precisamos, de fato, fazer a diferença onde nós estivermos, deixar que a nossa luz espiritual brilhe, ao invés de nos deixarmos levar pelo materialismo crescente na Terra. Então, além dessa lição, outras lições que Jesus deixou também nos apontam os caminhos, também nos mostram como um verdadeiro cristão deve agir. E em muitos momentos Jesus deixa bem claro, como por exemplo na hora que ele encontra aquela figueira que está seca, ele aproveita para dar um exemplo para seus apóstolos e para dizer que todos nós devemos produzir algo de bom, que todos nós estamos aqui na Terra para isso. Não devemos recuar e nem deixar de lado os recursos que Deus nos deu para empreendermos esse trabalho. Pelo contrário, devemos trabalhar todos os dias para dar bons frutos, para sermos como essa árvore frondosa, com galhos bem grandes, que darão sombra a muitos outros necessitados. Jesus também praticou diversas curas e alguns dos seus feitos são considerados milagres. Mas na realidade, o Espiritismo vem nos esclarecer que milagres verdadeiramente não existem. Afinal de contas, um milagre seria considerado uma coisa sobrenatural. Algo que ninguém poderia fazer ou que ninguém esperava que acontecesse seria mesmo impossível. E de repente aquilo acontece, ou alguém faz o milagre. E o Espiritismo vem nos mostrar que todas as leis da natureza, criadas por Deus, não podem ser derrogadas por Ele. Sendo assim, tudo que Jesus praticou está dentro das leis divinas, o que significa que existem leis da natureza que nós ainda desconhecemos. Então Jesus, com a sua imensa sabedoria, sabendo exatamente o momento de agir, o momento de revelar determinadas coisas e o momento de curar algumas pessoas, conforme também a sua fé e o seu merecimento, agia segundo as leis de Deus. Então, no momento que nós chegamos no Evangelho, em que há diversas curas sendo feitas por Jesus, a cura de um leproso, a cura do servo do centurião, a cura da sogra de Pedro, diversas curas são feitas, nós percebemos que sempre existe ali o elemento da fé, Ou seja, a pessoa que está sendo curada, ela precisa participar daquela cura, ela precisa participar daquele momento dando alguma coisa também. E aqui no caso a gente vê nos milagres de Jesus que aquilo que era necessário era a fé. Era acreditar que era possível, acreditar que Deus poderia reverter aquela situação e que Jesus era um instrumento divino. E além disso, também devia ter naquelas pessoas um certo nível de merecimento, Jesus também analisava a condição espiritual e moral daquelas pessoas antes de fazer alguma cura, percebendo no que aquela cura iria ajudar, como iria contribuir para o progresso daquela pessoa e se ela já estava pronta.
Então, uma das passagens muito famosas a respeito de curas é aquela da mulher hemorroísa, que se aproxima de Jesus com tanta fé e com tanta confiança de que ele poderia curá-la, mesmo depois de 12 anos de hemorragia, que apenas ao tocar na sua veste, ela sente uma luz imensa lhe invadir e levar embora toda aquela enfermidade. E aí quando Jesus vira para ela e diz: quem me tocou? E ela diz com toda humildade que ela havia tocado por acreditar nas suas palavras, na sua capacidade de cura. Jesus diz que foi a fé dela que a curou. Então é importante a gente perceber que em todo o trabalho do Cristo com a humanidade, nós também temos um papel. E Jesus vem nos orientando como um pastor de ovelhas, nos mostrando os caminhos, nos ajudando a sair do sofrimento, mas nós também temos a nossa participação. E aí nós entendemos também a importância do Consolador prometido, dessa doutrina espírita que é o Cristo Redivivo, que está aqui conosco novamente e vem nos explicar a essência desse cristianismo, que por muito tempo foi perdida, com todos os rituais e todas as coisas superficiais que muitas igrejas criaram em torno da figura de Jesus e dos seus ensinamentos. E aí, com a doutrina dos espíritos, nós enfim entendemos alguns fatos, alguns fenômenos espirituais e principalmente entendemos que Jesus não é aquele que nós gostaríamos que fosse. A doutrina nos explica quem ele verdadeiramente é. E assim nós podemos, mais esclarecidos, seguir essa trajetória com Cristo, sabendo que ele nunca nos deixa. E dessa forma nós percebemos então a grande sabedoria de Jesus, que é o conhecimento de leis espirituais que nós ainda não temos e que por isso ele conseguia já no seu grau de elevação espiritual realizar coisas que nós agora não realizamos, mas que um dia, como ele mesmo disse, nós poderemos realizar. Afinal de contas, assim como nós, Jesus também foi um espírito que percorreu toda uma trajetória espiritual para chegar nesse nível de pureza, e por isso mesmo é que ele é mestre, porque ele nos ensina como nós devemos caminhar, apesar dessas dificuldades que nós encontramos primeiro em nós mesmos. Mais à frente no Evangelho, vemos que Jesus foi duramente perseguido. Afinal de contas, toda vez que a verdade, que a luz se manifesta no meio das trevas, incomoda aqueles que estão acomodados no mal. E assim Jesus foi muito invejado pelos fariseus, pelos escribas, por aqueles judeus antigos que seguiam a Torá e acreditavam-se escolhidos por Deus para resguardar as suas leis na terra. Esses tiveram muita inveja do Cristo, não foram todos, claro, porque Jesus tinha uma autoridade moral, ele era um verdadeiro mestre, ele ensinava e exemplificava, e ele não tinha nenhum tipo de hesitação em relação ao sacrifício, em relação a se doar pelo seu próximo, algo que aqueles homens endurecidos das sinagogas ainda não eram capazes de fazer. Então, com toda a sua simplicidade, com todo o seu amor, Jesus cativava as pessoas que naturalmente se sentiam atraídas para as lições que ele trazia em relação aos seus conflitos morais. E dessa forma, Jesus se apresentava como um grande consolador. E muitos daqueles antigos fariseus, na realidade, quando tinham a oportunidade, humilhavam a população, oprimiam essa população, distanciando elas de Deus e se colocando num pedestal. Então a gente verifica aí uma grande diferença de atitudes e de entendimento a respeito das leis de Deus de Jesus para os fariseus. E dessa forma a gente vai assistir a algumas perseguições que já eram esperadas por Jesus, é claro. E essas perseguições acabaram levando ele à cruz, se aproveitando também da fraqueza daqueles que estavam próximos do Cristo, como é o caso de Judas. E aí, nesse cenário, nós podemos lembrar de antigas lições que Jesus já tinha deixado a seus apóstolos, como, por exemplo, o dia em que ele disse que ele não veio trazer a paz, mas a espada. E essa frase é muito significativa, porque mostra que apesar de ser um pacifista, apesar de falar de Deus, do amor à humanidade, Jesus também estava falando de uma luta, Então seria uma luta empreendida por todos aqueles que queriam segui-lo
e que era uma luta necessária, pacífica, mas firme, em que todos os seguidores do Evangelho teriam que renunciar às coisas do mundo, teriam que se sacrificar em algum momento para que prevalecesse a verdade dos ensinamentos trazidos por Jesus. Ou seja, seria necessário lutar para dar o exemplo, para viver verdadeiramente conforme o Evangelho. E nem todos estavam dispostos a isso. Nem todos eram capazes de seguir Jesus até o fim. Muitos até queriam, como Pedro, mas ainda desconheciam suas fraquezas, que em algum momento os levariam à queda. E Jesus, assim, foi até o fim, mesmo sendo perseguido e mesmo sendo abandonado por alguns de seus seguidores, exemplificou o sacrifício, exemplificou a sua renúncia em relação às coisas do mundo e principalmente deu o maior exemplo de amor. Dessa maneira, após o Calvário, após todo aquele sofrimento, Jesus ressurge, de uma forma completamente iluminada, demonstrando às pessoas que ele não havia morrido, sucumbido à perseguição dos homens na terra, mas demonstrando aí um grande e enorme consolo em relação à vida espiritual. Quando Jesus retorna, ele se mostra vencedor do mundo, E é dessa forma que ele também nos orienta, que ele venceu o mundo, que nós não devemos temer o mundo por isso, e que nós devemos ser, então, os vencedores da iniquidade, como diz o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Então, dessa forma, nós selamos um compromisso com o Mestre, com o nosso querido e amado Mestre. Sim, amado, porque muitos que o seguem e muitos que o compreendem percebem que ele é verdadeiramente o Cristo, aquele que é capaz de nos orientar e de nos ajudar nessa evolução, mas que também não é compreendido e não é amado por outra parte da humanidade que ainda não o conhece. Então Jesus, ele se tornou amado porque ele muito amou, porque ele amou as pessoas que chegavam até ele com os mais diversos problemas e com toda a sua caridade, com toda a sua paciência, ele ensinava, ele consolava e até hoje nos acompanha pacientemente na nossa jornada, apesar das inúmeras quedas que nós temos. O Espiritismo é verdadeiramente o Cristo redivivo, porque vem nos ensinar quem era verdadeiramente o Cristo e a essência dos seus ensinamentos, resgatando a pureza de suas palavras, a pureza do seu coração, resgatando assim a verdadeira essência do cristianismo. Então que nós possamos valorizar a doutrina que nós temos, que é o Cristo dentro do nosso lar, da nossa casa, do nosso centro espírita. Essa doutrina traz Jesus para perto de nós, traz esse mestre querido, amado, que todos nós gostaríamos de conhecer mais. Então que nós possamos não só estudar a nossa doutrina, mas vivenciá-la, porque é assim que estaremos mais próximos de Jesus. É assim que estaremos de fato seguindo o nosso Mestre. Que nós possamos ter a certeza que, independente do tempo que a humanidade vive e dos problemas que nos assolam, Jesus está à frente. Jesus está no leme dessa grande embarcação. Ele é o farol que nos guia, mesmo na escuridão. Que nós possamos sempre buscar essa luz, primeiro dentro de nós, em nossa casa, em nosso lar, em nossa casa espírita e também no convívio, na sociedade, com os nossos irmãos, mesmo aqueles que ainda não conhecem Jesus. E que nós possamos levar um pouco dessa luz para cada lugar em que nós estivermos, seja no trabalho, seja no local de estudos, de aprendizado, seja na convivência, em qualquer outro espaço cultural, social, que nós sejamos ali um ponto de luz, um verdadeiro seguidor do Cristo, e que nós possamos nos deixar levar por esse amor imenso que até hoje nos resguarda e nos protege de todo o mal, mas que também nos auxilia na nossa jornada, na nossa escalada até o céu,
nos ajudando a vencer os desafios e os obstáculos que nós mesmos colocamos para nós no passado, nos tempos remotos em que ainda éramos muito errantes e desconhecíamos o Cristo. Que nós possamos agora entender que esse Cristo é presente, que Ele está em nossas vidas, Ele está aqui conosco na medida que nós também procuramos por Ele. Muito obrigado pela atenção de todos e que nós possamos seguir juntos com Jesus.